Essa reportagem do Toninho de Souza, infelizmente, retrata uma triste realidade presente em muitos lares e que afeta uma família inteira. O Judiciário mato-grossense, por exemplo, vem utilizando o direito sistêmico na solução de conflitos de várias origens, inclusive no núcleo familiar. Aqui no estúdio, a gente recebe a juíza Tatiane Colombo, da 6ª Vara Civil da Comarca de Cuiabá. Magistrada, muito obrigado pela sua vinda aqui. E como é que a gente pode definir o sistema sistêmico? O direito sistêmico tem a sua base nas constelações familiares de um alemão chamado Bert Hellinger, que passa a olhar, no caso do direito, os conflitos, né, de uma forma mais ampla, aplicando 3 leis que ele chama de ordens do amor, que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio entre dar e receber, que funcionariam assim, tais como a lei da gravidade, né? E dentro dos relacionamentos e dentro de todos os relacionamentos interpessoais. No direito, funciona como algo da pacificação, que já vem uma cultura de pacificação que vem implementada pelo Conselho Nacional de Justiça, que pode ser tanto aplicada dentro da área penal, na área de infância e adolescência, família, enfim, inclusive dentro da estrutura do Poder Judiciário, com os advogados, defensores públicos, com todos. E como agregar tudo isso, doutora Tatiana? Hoje, nós viemos estudando isso para começar a disseminar. Começou com um juiz chamado Sam Storch, um juiz da Bahia, e ele começou a aplicar no Brasil, né, pela primeira vez, o direito sistêmico. Aliás, aplicou pela primeira vez no mundo, né? É a primeira pessoa que trouxe as constelações aplicadas como juiz, né, aos processos. E como através disso tudo? Ampliando o olhar, né? Ampliando o olhar com respeito a todos os envolvidos dentro do conflito. E como é que são pensadas as pessoas para participarem dessas constelações? Elas se oferecem de forma espontânea ou o sistema vai buscar? Isso depende. Tem formas e formas de se trabalhar. Sim. Alguns advogados já trabalham dentro dos seus próprios escritórios e fazem isso com os clientes, alguns defensores públicos também. Mas aqui no estado de Mato Grosso existem oficinas de direito sistêmico ligados ao NUPEMEC. E eu trabalho, eu mesma, enquanto juíza, na minha vara, aplicando os princípios que eu aprendo e que venho estudando no meu curso de pós-graduação, e para que eu possa dar uma sensação de justiça, né? Para que eu possa trazer para as partes um tratamento respeitoso, oportunizando a justiça, a sensação, não só uma decisão, porque nem sempre uma decisão dá a sensação de justiça e chega até as partes como uma forma de pacificação. Perfeito. A senhora esteve recentemente apresentando um trabalho no primeiro Congresso Internacional Hellinger de Direito Sistêmico. No Brasil, o que a gente poderia falar como panorama em relação a avanços nessa área realmente? Foi realizado um workshop em Brasília, com o apoio do STJ e do Conselho Nacional de Justiça, onde foram também apresentados vários trabalhos, e o direito sistêmico ele foi plantado como uma sementinha e está começando a ser colhido em todos os estados da federação, em todos os níveis de justiça. E isso é muito importante, porque traz uma cultura de respeito a todas as pessoas que procuram o Poder Judiciário e a todas as pessoas que têm um conflito para resolver até antes do Poder Judiciário. Nós falamos nessa matéria do Toninho muito em depressão. Nas constelações, eu vislumbro aqui que são casais, né, que vão participar dessas constelações. Individualmente, alguém pode participar dessa constelação? A constelação visa a pessoa. A pessoa. A pessoa. Quer dizer que, individualmente, se a pessoa tiver um problema, ela pode se dirigir a um terapeuta. A um terapeuta. Esse terapeuta pode encaminhar para a constelação? Pode, desde que a pessoa se enquadre, né, ao tipo de tratamento. Dentro do Poder Judiciário, o que é feito? Ela é oferecida não como uma terapia, mas como uma forma de ampliar o olhar sobre o conflito apresentado, né? Tá, agora, esse direito sistêmico, né, ele pode ser aplicado para ajudar as pessoas no equilíbrio, pessoas de fora do sistema, por exemplo, né, do sistema da magistratura. A senhora abrange também os seus companheiros de trabalho, seus
os servidores do Tribunal de Justiça ou da Justiça de uma maneira geral para atingirem um equilíbrio? Sim, isso trabalha muito lá do pessoal de cada um. Você aprende a respeitar e a olhar para você do jeito que você é, reconhecendo as suas fraquezas e utilizando isso para você prestar um serviço de melhor qualidade e atingir o fim, que é algo maior dentro do Poder Judiciário, que é a justiça. Também a questão da organização, né? Como se organizam as partes, com as pessoas, os servidores, relação com o chefe, evitar bullying entre funcionários, que isso a gente sabe que existe também. Tem bullying também no Judiciário? A palavra bullying é utilizada hoje de uma forma muito tudo. ampla. Tem em qualquer local de trabalho, pode ter certeza que em todos os locais sempre vai ter uma pessoa que vai ser vítima de bullying por uma questão talvez pessoal dela ou por uma questão do sistema em que ela esteja. Por ser uma pessoa diferente. Por ser uma pessoa diferente. E às vezes ela não é tão diferente assim. Às vezes o nosso olhar para ela é que é tão diferente. Agora, nós falamos tanto aqui, o que é na realidade uma constelação sistêmica? Ou as constelações sistêmicas? As constelações sistêmicas familiares, elas, como eu já falei, que vieram do Bert, são uma forma de você ter um olhar amplo e poder aplicar essas 3 leis. Porque o pertencimento, que é a primeira lei que eu falei, é que todos nós pertencemos a um sistema. Sim. Né? A hierarquia, no caso, nós temos que respeitar todos aqueles que vieram antes de nós, né? As pessoas mais antigas, né? E no equilíbrio entre dar e receber, que dentro dos relacionamentos, geralmente é uma das coisas também que dá um... Se você não tem um equilíbrio, né, hora dá um pouquinho mais, um pouquinho menos, e vai equilibrando, você também não consegue ter um relacionamento. Se você for olhar dentro de um sistema, posso falar de ti, por exemplo? Você pertence a uma família, você veio de um sistema familiar, do seu pai, da sua mãe, e atrás tem toda aquela turma, pais, mães, avós e tudo, né? E daquele sistema familiar você veio para um segundo sistema, sua escola, depois o casamento, depois o seu trabalho. Então, você tem um pertencimento aí dentro de todas dessas ordenzinhas, né? E tem uma hierarquia, então tem as pessoas mais velhas, você veio depois dos seus pais, se tem irmãos irmãos que foram gerados, né, antes de ti. Você é o mais novo em relação a eles. E por assim vai. Dentro de uma questão de hierarquia, dentro de uma empresa, por exemplo, as pessoas mais antigas, os fundadores, os que vieram primeiro, deve-se olhar para eles com respeito. E o equilíbrio entre dar e receber é a balancinha para se equilibrar todas as relações interpessoais com uma questão de respeito. Então, a constelação, ela propicia que você olhe tudo isso de uma maneira ampla, que você consiga enxergar as pessoas, as situações de uma maneira respeitosa. Mas antes você possa olhar para você e entender como você é. Assim também para o juiz. Ele consegue olhar para ele consegue entender quem ele é, deixar vir o que é a essência dele, para que ele possa fazer seu trabalho da melhor forma possível. Perfeito. Muito interessantíssimo. Né? E a hierarquia, ela deve ser mantida, deve ser respeitada a hierarquia. Né? Sim, sempre. Nós temos isso, por exemplo, nas Forças Armadas. A hierarquia general de 5 estrelas, às vezes é comandado por um de 4, mas respeita a hierarquia. E eu não posso julgar as pessoas também, eu tenho que respeitar as pessoas como elas são. Exatamente. Agora, além desse processo familiar que a senhora explicou, né, que realmente, né, quem veio primeiro merece maior respeito. O pai, a mãe, o avô, a bisavó, né, merece respeito, carinho. Além da família, né, em que áreas as constelações podem ser aplicadas? Ou em que área, mais especificamente, a constelação deve ser aplicada? Eu digo que ela pode ser aplicada e não deve, né, porque é uma questão de escolha. Mas ela é trazida não só na área do direito, no direito tem o juiz que trouxe, que é o Sam Storch, ela pode ser aplicada na psicologia, como forma de terapia, na pedagogia, pode ser aplicada nas empresas, nas organizações. Elas já estão sendo aplicadas? Já, no mundo inteiro. Nós falamos muito em depressão ali. Sim. Essas reuniões, elas podem focar a depressão? De que forma que elas podem influir no ser humano com relação à depressão? Porque a depressão é uma coisa também íntima de cada um. Eu posso estar sorridente aqui na frente do vídeo, a senhora pode estar
sorridente, consciente daquilo que está decidindo como magistrada, mas posso estar deprê. E a senhora também. Como que a gente pode explicar uma depressão? Primeiro, nós temos que olhar cada sistema de forma individualizada. Quando eu olho para ti, eu vejo um sistema. Quando eu olho para mim, eu tenho um sistema. Então, eu preciso olhar primeiro para o meu sistema e para as minhas questões pessoais. Então, eu não posso tratar de uma forma genérica, porque eu trato pessoa a pessoa do jeito que ela é. É mais ou menos isso que foca a constelação. A pessoa e o sistema dela. Esse desentendimento familiar, ele ocorre por razões diversas, né? Hoje, ou por ciúme, ou por desentendimento pessoal, ou até por falhas de um ou de outro, falta financeira hoje pode ter muito, criação de filhos. O que pode se detectar nessas reuniões, doutora Tatiana? O que pode ser visto é um desequilíbrio entre uma das 3 ordens que eu falei. Provavelmente, em alguma delas, tem algum desequilíbrio. E gera tudo isso, todos familiares e até mesmo que geram conflitos e que são trazidos para o judiciário para que ele possa tentar dar uma solução. Agora, o que é mais comum, doutora Tatiana? O que é mais comum em tudo isso? Já deu para se fazer um filtro do que é mais comum, um resumo realmente do que é mais comum nesses conflitos familiares? O que é mais comum é que nós paramos de olhar para nós mesmos. E nós precisamos olhar para nós mesmos e parar de olhar primeiro para o outro. Eu só posso olhar para o outro depois que eu olho para mim. Isso é o mais comum. O dia que nós aprendemos a olhar para nós, como nós somos, e nos respeitar, nós vamos conseguir olhar para o outro e ajudar ele a resolver os problemas dele também. Seria, então, um auto-julgamento meu? Não? Não julgamento. Não? Olhar, com carinho, com olhar. amor, com respeito. É olhar com mais respeito para si. Até para as minhas falhas, então. Exato, porque as suas O principal é a observação das minhas falhas. O principal é respeitar, inclusive, as suas falhas, é respeitar a si, porque as suas falhas, às vezes, fazem de ti uma pessoa muito mais forte, e elas são que te alavancam para você conseguir fazer tudo aquilo que você precisa. Perfeito. Doutora, muito obrigado pela vinda. E como é que as pessoas comuns, né, podem usufruir de mais esta ferramenta para viver bem? Aqui em Cuiabá, aqui no Mato Grosso, nós temos oficinas de direito sistêmico, que são ligadas ao NUPEMEC, que é o Núcleo de Solução de Conflitos. Então, entra em contato ou com o juiz da vara, ou com o NUPEMEC, e ver se a situação do processo, porque ali são só processos, pode ser levada ao NUPEMEC para as oficinas de direito sistêmico. Civil, né? Área civil, área criminal, ver o que pode ser feito. Sim. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado pela vinda aqui, pela aula. Tá?